Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar da série Irmandade, que é uma das mais novas produções da Netflix e é 100% brasileira. E eu digo pra vocês com tranquilidade que é a melhor série brasileira que eu já assisti até hoje. A série conta a história de uma facção criminosa que comanda alguns crimes de dentro da prisão. Isso te lembra alguma coisa? Quem é de São Paulo e tem mais ou menos a minha idade provavelmente tem alguma lembrança de medo, de terror que passou nas ruas por causa de algum ataque do PCC, que é o primeiro comando da capital, uma facção criminosa aqui de São Paulo. Na década de 90 e principalmente no começo ali dos anos 2000 tinha muito ataque deles, tinha um monte de coisa. Eu lembro de vários momentos de tensão, principalmente um dia que eu tava dentro de um ônibus e teve uns ataques na rua, teve tiroteio, mano, foi bem tenso, aquela época foi bem tenso, agora deu uma amenizada, não sei o que aconteceu, qual que é o destino, mas enfim, não é o foco desse vídeo. Mas apesar dessas semelhanças, a produção de Irmandade negou qualquer inspiração direta nessa facção. Tá, a gente acredita. Na verdade, eu até acredito, porque eles deram a explicação que eles não se inspiraram diretamente no PCC, mas pegaram alguns detalhes, algumas coisas relacionadas a várias facções, as principais facções de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então eles pegaram esses detalhes e formaram a facção Irmandade. Então se você tem contato, ou você viu notícias e acompanhou algumas coisas sobre as principais facções criminosas, talvez você identifique uma coisa de uma coisa da outra, e não é por acaso, porque realmente isso aconteceu. A série Irmandade, ela se passa em 1994, em plena época de Copa do Mundo. E entre tantos momentos de tensão que teve na série, que teve muitos, um dos principais é quando tá chegando na final, na verdade no dia da final da Copa do Mundo, que foi 0-0, foi pros pênaltis, e naquela época a gente não, porque eu não lembro, eu era muito criança, mas as pessoas que estavam acompanhando a Copa já ficaram muito tensos só pela final. E no momento da final, teve uns momentos de tensão também na série, que deixou as coisas mais tensas ainda, a gente conseguiu reviver aquela tensão, esperando por um gol, esperando pelo título do Brasil, pra acontecer uma coisa muito importante que teve na história, no desenrolar da história da série. E tudo isso com a trilha sonora de Racionais MCs, então não tinha como dar errado, né? Na verdade só tem uma música, mas enfim. E antes de eu falar um pouquinho mais do que eu achei, o que foi bom, o que eu achei já tá meio que na cara que eu gostei, né? Mas o que foi bom, o que eu mais curti nessa série, sem dar spoiler, se você não assistiu ainda fica tranquilo, mas se você quer ouvir um pouco mais, então já se inscreve aqui no canal e deixa seu like também, e ajuda a divulgar esse vídeo pra todo mundo também, pra que todos possam conhecer a série Irmandade, que, mano, é sério, é muito boa e todo mundo precisa conhecer essa produção. Mas fica um alerta aqui que a série é pra maiores de 18 anos, ela recebeu essa classificação da Netflix e eu acho que foi justo, porque tem algumas cenas de violência, tem umas coisas bem explícitas que não é legal a galera aí que tem menos de 17 anos assistir. Então fica esse alerta, não compartilhe esse vídeo ou a série com pessoas menores de 18 anos. A série Irmandade é protagonizada pelo Seu Jorge, mano, que além de ser um puta cantor, né, já não bastava isso, um puta compositor também, ele é um ator muito foda, mano, ele arregaçou, ele deu um show de atuação nessa série. Ele interpreta o Edson, que é um co-criador da facção Irmandade, ele criou junto com um amigo dele, o Carniça, os dois criaram, e ele ainda tá na prisão, o Carniça tá fora, e tá acontecendo algumas coisas entre eles, e junto com a facção também, que tá sendo criada ainda, que tá no seu início. E, mano, é muito foda ver ele atuando, velho, porque ele dá um show, às vezes ele dá uma chorada, assim, as lágrimas, que você sente o peso daquela lágrima, sabe? Você sente o peso de toda a história, de tudo que ele passou pra estar naquele momento. Mano, é embaçado, o cara é muito foda mesmo. E de vez em quando ele dá uns gritos, sabe? Uns gritos verdadeiros, que dá um arrepio até, sabe? Você se sente motivado. Se você não quiser ser um criminoso, claro, mas se você fosse um criminoso, você se sentiria motivado pelas palavras dele, mano, é muito foda. E a outra protagonista da série é a Cristina, que é interpretada pela Naruna Costa, que também arregaçou na atuação dela e protagonizou as principais cenas de tensão durante os 8 episódios aí, porque ela oscilava, ela é irmã do Edson na série. Ela cresceu fora do crime, porque ele foi preso quando ela era bem novinha, então ela cresceu, teve uma vida normal, longe do crime, se tornou promotora de justiça, mas acabou se envolvendo em algumas merdas, algumas coisas que aconteceram, e ela foi obrigada a se infiltrar dentro da facção Irmandade para fazer algumas coisas para a polícia, para conseguirem pegar essa facção. Só que o líder da facção é o irmão dela, então ela fica oscilando entre ajuda um lado, depois ajuda o outro, e ela não sabe muito bem o que fazer, e isso proporciona vários momentos muito tensos. E a atuação da Naruna também, mano, excelente.
excepcional, de verdade, eu não tenho um A pra falar ruim da atuação dela, mas ela é a típica personagem, sabe aquele personagem que você ama e odeia o tempo todo, que você fala, ai, eu tô torcendo por você, dá 5 minutos depois fala, mano, eu te odeio, tomara que você dê tudo errado pra você, e dá 5 minutos depois você já tá torcendo por ela de novo? Essa é a Cristina na série. E você notou que eu tô falando muito a palavra tensão, que a série é tensa, isso e aquilo, né? Então, porque, mano, se eu pudesse resumir essa série em uma palavra, seria essa, tensão. Tem muitos momentos de tensão, muito mais do que qualquer outra série tensa que eu já assisti na minha vida. Porque ela vai começando, todos os episódios têm momentos de tensão, mas quanto mais episódios passam, mais tensão tem. Chegou um determinado momento ali da série que, mano, ali nos últimos episódios, principalmente, que tinha mais momentos tensos do que momentos calmos. Porque normalmente quando uma série é tensa, a gente vai assistindo e tal, as coisas vão acontecendo, só que chega uma hora que para, fica calmo e tal, até acontecer outro momento de tensão. Mas nos últimos episódios não, mano, você ficava tenso. Aí quando a coisa acalmava, do nada tenso de novo em outro momento, ou no mesmo momento tudo de novo, sabe? As coisas eram tensas o tempo todo, você não consegue, né? Você ficava duro de assistir e falava, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É quando acontecia o que ia acontecer, ou às vezes não acontecia o que você achava que ia acontecer, mas logo depois começa a acontecer outra coisa, entendeu? Então ficava o tempo todo muito tenso, e foi assim, acho que principalmente ali nos últimos 3 episódios, mano, bem tenso até o último minuto da série, velho. Só que vale a pena, mano, garanto isso pra vocês. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também em Irmandade é que a série, ela não pende do lado dos bandidos, mas também não pende pro lado da polícia, o que é muito interessante, porque eles inteligentemente colocaram a Cristina como a narradora da história, porque a Cristina é a personagem mais imparcial que tem. Ela sempre correu pelo certo, ela sempre, né, foi ali pelo lado da justiça e tal, então ela é uma pessoa justa, entre aspas, mas ela começa a fazer algumas coisas erradas, começa a se infiltrar na Irmandade, e ela começa a ver o lado dos bandidos também. E aí ela começa a perceber que, mano, justiça e fazer a coisa certa depende do ponto de vista, porque os bandidos, eles têm uns pontos de vista bem interessantes também, que você fala, pô, realmente, não tá sendo justo com eles o que tá acontecendo. Então você começa a pender, tipo, puta, que lado que eu fico, que lado que eu não fico, pra quem que eu torço, pra quem que eu não torço, porque por mais que você veja, fala, mano, os bandidos estão errados, eles fizeram merda, eles matam as pessoas ainda, eles fazem umas coisas erradas. Só que você torce pra dar certo as coisas que eles estão planejando ao mesmo tempo. Então você fica oscilando ao mesmo tempo que a Cristina também oscila bastante entre os dois lados. Uma hora ela favorece um, outra hora ela favorece outro. E às vezes ela não favorece quem ela deveria favorecer, o que acaba trazendo muitas e muitas merdas ao longo da história. E eu confesso que em alguns momentos eu acabei me pegando torcendo um pouquinho mais pros bandidos do que pros policiais, mas que é algo totalmente normal pra quem já assistiu La Casa de Papel, Breaking Bad, The Blacklist, que eu assisto muito, e até mesmo Prison Break. Só que ao mesmo tempo que você torce um pouquinho pros bandidos, você percebe que não dá pra aliviar tanto assim pra eles, porque eles realmente fazem muita coisa errada. Então, enquanto a Cristina oscila entre os dois lados, a gente oscila junto com ela, mas quando acabou a série eu percebi que eu consegui ficar em cima do muro, eu consegui não torcer pra nenhum dos dois lados. O que eu queria mesmo é ver o circo pegar fogo e o pau comer na série. E uma curiosidade muito legal aqui, antes de acabar o vídeo, é que as cenas que foram gravadas dentro da prisão, tanto dentro das celas quanto no pátio, essas coisas, foram gravadas em uma prisão real, em Curitiba, que existe até hoje e que tá funcionando. Só que, obviamente, eles gravaram em uma ala desativada e tudo mais, só que enquanto eles gravavam, os presos estavam lá, mano, de boa, nas celas dele, nas alas que eles deveriam estar mesmo. E aí, quando eles tinham que gravar no pátio, eles organizavam, esperavam um pouquinho, os presos iam pra cela de volta e tal, né, quando eles estavam no horário de ficar solto, eles iam lá pra dentro da cela de novo pra eles poderem continuar gravando lá no pátio e tudo mais. Claro que teve todo um consenso até dos próprios prisioneiros e tal, mas, mano, eles gravaram dentro de uma prisão de verdade, o que é muito foda. E é mais tenso ainda saber que em todo dia de gravação, todo dia que eles chegavam lá, tanto os atores quanto a produção, pra entrar na prisão, eles tinham que passar pela revista como qualquer pessoa comum. Eles eram revistados, tudo certinho, e se a revista foi igual mostrou na série, se eles tiveram que passar por tudo isso também, mano, foi bem tenso, mas mesmo assim o elenco falou que isso foi muito importante para ajudar a criar toda a trama, todo o ambiente, sabe, da série, de tudo que eles estavam passando lá dentro. Isso ajudou a criar os personagens lá dentro, o que foi bem importante. E para fechar aqui, eu sei que a gente tem um certo preconceito contra as séries brasileiras, né, que a gente já vai assistir esperando aquela produção ruim, com muita gíria, muito palavrão, todo falta de contexto, tudo exagerado e tal, e atores muito ruins e história muito fraca. A gente tá acostumado com isso, né? Mas isso é tudo que Irmandade não é, mano. A história é sensacional, tem uma evolução muito grande ao longo desses 8 episódios,
tem um desfecho muito satisfatório também, o elenco arregaça na atuação, é muito bom mesmo. Claro que um ou outro coadjuvante não é tão bom assim, mas o elenco principal é muito bom mesmo, então dá pra assistir de boa. E até mesmo as gírias e palavrões que são usados, eu acho que são muito bem encaixados nos momentos que são necessários. Mas eu acho que algumas gírias e alguns palavrões que foram usados na série não existiam ainda em 1994, mas enfim, licença poética que chama, né? Mas sério, o elenco deu um show, mano, você não vai se arrepender, você não vai achar o elenco de Irmandade fraco, eles foram muito bem mesmo, e além dos protagonistas, que é o Edson e a Cristina, né, que é o Seu Jorge e a Naruna Costa, eles foram muito bem, óbvio, mas outras que me chamaram muita atenção também, que eu gostei muito da atuação, foram o Ivan, a Darlene e o Carniça, que é o co-criador da Irmandade, que acabou tretando com o Seu Jorge lá. Enfim, mano, vale muito a pena assistir, sério. Então só o que eu posso dizer pra vocês nesse fim de vídeo é: assistam Irmandade, vocês não vão se arrepender, mano, é muito boa. Eu estou muito ansioso também para a segunda temporada, que ainda não tem nada oficializado, não foi cancelada, mas também não foi renovada, e se não tiver a segunda temporada também, ok, porque o desfecho pra mim foi muito satisfatório. Claro que eu quero saber o que acontece com alguns personagens ali, mas não é necessário. Então se tiver, ok, se não tiver, ok também, deixa a série como tá, porque foi muito boa. Só que mesmo não precisando de uma nova temporada, eu quero, mano, eu quero muito mais essa história, porque foi muito boa mesmo. E se você já assistiu Irmandade, eu quero saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece, se inscreve clicando aqui nessa bolinha, veja outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado, e me conta também nos comentários, você que ainda não assistiu essa série e chegou até aqui o final desse vídeo, ficou com vontade? Vai assistir? Então vai lá, assiste e depois me conta o que você achou no meu Instagram, no meu Twitter que tá por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!